Hoje um dia histórico na história dos podcasts, porque iniciamos o nosso primeiro, number one, o primeiro episódio do Falando Nisso. E tenho a honra de estar ao lado de dois amigos queridos. Eu que conheci o Rodrigo Paulucci, Rod. Há quantos anos, Rod, a gente se conheceu? Nossa, 2005, ou seja, 18 anos, quase 20, hein? Comecinho da samba, eu e o Rod, viu, Lília? Eu não sei se você conhece essa história, mas eu e o Rod, a gente se encontrou numa churrascaria em Belo Horizonte, porque meu pai e o pai dele trabalhavam juntos na Unimed, e a gente estava num churrasco, na churrascaria, e eu sentei junto com o Rod, ele chegando em Belo Horizonte, começando a estudar ali. Você estava entrando no IBMEC, né, Rod? Tava. Nossa. Para fazer administração. 19 anos, e eu começando a samba, eu falei, Rod, cara, tô começando esse negócio e tal, você não quer vir trabalhar comigo, não? E ele fala, nem sei, assim, não sei muito, né, o que fazer, porque imagina, Lília, o cara tava no segundo período de faculdade ali, vindo de Barbacena, e aí, de repente, a gente começa a trabalhar juntos e trabalhamos por muito tempo juntos. O Rod depois virou diretor da Samba, depois assumiu uma spin-off que a gente fez, que é a Samba Ads, que é uma empresa de publicidade, monetização de vídeo, numa época que ninguém estava falando disso. A gente começou esse negócio, o Rod assumiu e foi até a venda do negócio, captamos dinheiro com vários fundos. Depois a gente pode contar essa história aí, que tem história boa aí. Tem muita história, fundo de Israel, fundo americano, fundo brasileiro, e depois disso o Rod vai para o Canadá, né, Rod? Fui para o Canadá, passei 5 anos no Canadá, passei um tempo em Toronto, Universidade de Toronto, e agora eu estou em Nova York. Hoje eu estou... Fez MBA. Fiz MBA, hoje eu estou em Nova York, hoje eu lidero a parte digital da Anheuser-Busch, que é o braço da Ambev, aqui na operação dos Estados Unidos. Você foi para o Canadá para estudar? Eu fui para o Canadá para estudar, para lançar minha carreira internacional, e na época o Canadá está ainda, até hoje, crescendo muito em tech, e eu estava entrando na época numa startup lá que acabou sendo investida pelo Sequoia. Tem uma história boa aí, depois que um dia a gente conta. Depois, a minha tia, o marido dela trabalhava na Xerox, há 40 anos atrás ele trabalhou 6 meses, e depois ele precisou ir para lá, se eu não me engano, foi 40 anos isso. Hoje a família inteira dela está lá, minha tia, meus primos, eles moram todos. Um trabalha na usina lá, é perto de acho que no Erie Lake ali, nos Estados Unidos e Canadá, ele trabalha naquela usina nuclear. Cara, o meu primo trabalhou na BlackBerry, que era RIM na época ainda, ele trabalhava lá. Ele trabalhou. Nasceu lá. Foi a maior empresa do Canadá por muitos anos. E a minha prima, ela tem uma rede de restaurantes no Canadá. E a minha tia era professora lá no Canadá, trabalhava no Canadian Bank. Eu tenho até uma bolsa de lá, cara, que ela me deu, que eu carrego os fios. E eles estão lá até hoje. Enche meu saco para eu mudar para lá, para eu ir para lá. Império canadense. É isso. Rod, agora me responde uma coisa, cara. Uma vez eu jantei com o reitor do MIT, Rafael, não sei se é ele ainda, mas é um venezuelano. E eu fiz essa pergunta porque a gente tinha parceria com o MIT, viu, Lília? A gente tinha parceria com o MIT aqui na Samba. Todo ano vinham alunos de MBA aqui para a Samba, e essa parceria durou mais de 10 anos. A gente teve case lá na escola de negócio do MIT. Mas eu fiz uma pergunta para ele, eu vou fazer para você. Manda. Vale a pena fazer um MBA fora? Na época, o MBA do MIT custava $200 mil. Eu perguntei isso para ele. Vale a pena o cara gastar $200 mil por um MBA no MIT? Na sua visão, você que experimentou isso aí, vale a pena? Muda a vida? Ou hoje você faria? Faria, fiz. Faria de novo? Hoje, então, depende do contexto. Hoje, na posição que eu estou, na situação que eu estou, eu não faria, porque eu fiz com um objetivo específico. Então, eu acho que vale, Gustavo, quando você tem objetivos específicos.
Tá? Então, a maioria das pessoas do MBA tem quantos anos? 25, 26 anos. Então, você naquele momento, você tem 2, 3 anos de experiência, você quer dar um boost na carreira. Para essa galera, vale a pena, entendeu? Então, você quer ir para Management Consulting, IB, ou que eles chamam de banco de investimento, e aí você quer dar um boost na carreira. O outro caso de uso é, putz, eu preciso trocar de carreira. Eu sou advogado, eu quero ir para consultoria. Eu sou advogado, eu quero ir para banco de investimento, eu quero mexer com ações. Esse é um outro caso que... O terceiro caso é assim, putz, eu quero lançar uma carreira internacional. Então, assim, vale se você tiver alguns casos de uso bem específicos. Se você tá assim, cara, não, eu tô super bem, já sou aqui, por exemplo, alguém mora aqui nos Estados Unidos, já é diretor VP de uma empresa, vai fazer um MBA agora, é um momento full time, que é aquele MBA tradicional, que você fica 2 anos, não acho que vai valer a pena, porque você não vai voltar, entendeu? Você não vai ter um boost de carreira, que é esse caso de uso. Vale a pena para esse tipo de pessoa, por exemplo, fazer um part-time, entendeu? Um MBA executivo. Então, assim, é o caso de uso, cara. Então, se você, nessa faixa etária, geralmente o 80% das pessoas está entre 25 e 26 anos e eles estão fazendo um boost da carreira, que é esse primeiro caso de uso, entendeu? Legal. E provavelmente é o que o cara te falou isso, né? E até o que ele me trouxe é assim... O MBA vai continuar existindo, porque eu entendo que o business perde um pouco de valor à medida que você tem mais informação, mais conhecimento disponível, né? Você tem acesso à aula do cara de Harvard hoje, se você tiver, ler o livro do professor do MIT, de Stanford, da INSEAD e tudo mais. Então, o ponto dele é... Você tem um grupo seleto dentro do MBA, com experiências diferentes e tal, e essa ainda não é substituível. Por quê? Porque para a aula do MBA, e eu fiz alguns, né? Eu fiz alguns cursos lá fora, Stanford, MIT e tal, você já vai para a aula estudando, né? Você estuda o estudo de caso antes, chega na aula para discutir. Mas a riqueza, segundo ele, está nessa discussão. Né? E você trazer o seu ponto de vista, o outro... O professor não dá aula como a gente é acostumado aqui no Brasil, né? O cara lá na frente ensinando teoria, né? Não é tanto assim, né? Como a gente imagina. E uma coisa que você tem que pensar é o seguinte, o investimento que você está fazendo no network, na rede que você vai construir lá, é uma rede no futuro. Porque a maioria dessa galera que está estudando ali, como eu te falei no primeiro caso de uso, tem 25, 26 anos, entendeu? Ninguém ali é VP ou é CEO, C-level de empresa. É a galera que está começando a carreira ou tá bem no começo da carreira, mas com uma trajetória de ascendência, entendeu? Então é um investimento que você vai fazer. Então a pergunta do $200 mil, o investimento se paga? Vai depender da pessoa. Na maioria dos casos se paga do MBA, mas tem gente que não vai se pagar, entendeu? Você vai fazer, volta para um país de origem que você tem uma moeda mais desvalorizada e aí você tem competição, tem 200 casos de uso aí que se paga e não se paga, entendeu? Mas a rede fica. Esse é um ponto valiosíssimo. Tem rede no mundo inteiro, cara. Ô Lílio, você que é um estudioso, é um hacker da vida real, conta aí, cara, como é que você hackeia? Primeiro, né, acho que para a audiência também, que ainda não te conhece, te conhecer um pouco melhor, conta um pouco da sua vida. Mas o que eu acho que é interessante você trazer, que para mim você é um dos caras mais brilhantes nisso, é que você é um cara que conseguiu trazer a automação, a inteligência artificial, os hacks para a sua vida pessoal, né? Então traz um pouquinho disso também, cara. Como é que você usa isso no seu dia a dia? Eu acho que o principal, o Rod estava falando, é como é que a gente usa da influência disso no nosso dia a dia, né? Eu não sei se você lembra, Gustavo, até como a gente se conheceu lá em 2016, né? Eu fiz uma viagem lá para o São Peter Valley, lá, eu fui lá para Minas conhecer o tal do Vale Felício Mineiro, e eu fiquei lá. E aí alguém falou, cara, você tem que conhecer a Sambatec. Eu entrei lá, você estava saindo. E aí quando você estava saindo, eu cumprimentei você. E aí eu peguei e falei para você, eu falei, porra, puta empresa da hora vocês estão construindo aqui, né? Aí você foi embora. E aí, por um acaso, no mesmo ano, a DHL, a empresa onde eu trabalho hoje, convidou você para dar uma palestra na DHL.
E eu era um dos caras que estava lá. Aí quando você deu a palestra e você passou, eu olhei para você e falei, vamos ver se é bom de memória mesmo. Você lembra? E você lembrou. Eu falei, mentira, cara, que você lembrou. Aí eu falei, porra, legal. Aí a gente trocou o telefone ali, na hora ali, e de 2016 para cá a gente garrou e não se largou mais, né? Ô Lílio, mas só um negócio interessante, cara, que você é um perfil muito diferente do mundo corporativo que a gente imagina, né? Assim, imagina, Rod, o head de inovação da DHL. DHL é a maior empresa logística, o maior operador logístico do mundo, uma empresa alemã, né? Só de pensar em empresa alemã, você pensa o Lílio de terno, cara. O cara, né? Estilo, aquela formalidade. Ele chega na samba de camisetinha, innovation. Você é louco. E isso, quando falou da IA, do hackear, cara, o que eu mais gosto de fazer e falar com a galera aqui, que a gente fala do simples, tá? Eu sempre falo de neutralizar a complexidade. Porque quando eu chego falando de IA, que eu estou usando o ChatGPT, eu comecei a escrever um livro, Rod, até conversei com o Gustavo sobre isso, eu comecei a escrever batendo um papo com o ChatGPT. Então, eu conto a minha história de vida para o chat e ele me responde. E aí ele vai dando opinião. E aí, quando lançou agora o Bard no Brasil, eu tô falando pro Bard, o ChatGPT falou isso, o que você acha? Eu tô criando treta entre os caras. Um eu falo, eu não concordo com ele, o que você acha? Aí eu fico jogando de um contra o outro. E é para mostrar para as pessoas que inteligência artificial, blockchain, Bitcoin, cara, ninguém compra isso. O que você compra é o que a IA resolve para você, o que o blockchain resolve para você. Então, resolvendo alguma coisa, então, cara, como é que eu trago isso pro simples? Aí eu testo na minha casa, com as minhas filhas, com a minha família. Então, cara, todo mundo acha uma loucura isso, mas todo cômodo da minha casa tem uma Alexa, todo cômodo. Então, se você estiver passando na frente da churrasqueira e você fala assim, Alexa, liga a churrasqueira, pum, ela liga. Aí você tá entrando na cozinha, você fala, pode falar, em qualquer cômodo da minha casa, você pode chamar ela e falar qualquer coisa que ela vai atender. Mas o bom disso eu queria mostrar para minhas filhas como que a IA, como que o Machine Learning conseguiria ajudar elas no dia a dia. Então, lembrar da estudar, lembrar da escola, lembrar de o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito. E linkando com a pergunta que falou do MBA, eu dou aula na Anchieta, em Jundiaí, aqui, na pós-graduação de segunda e quarta. E aí eu passei um trabalho para os caras para falar de IoT na logística, né? E tinha pessoa com dúvida de como montar. Falei, galera, eu vou ajudar vocês aqui. Eu abri o ChatGPT dentro da sala de aula. Falei, eu vou ensinar vocês a fazer meu trabalho. E eu fiz o trabalho na frente deles em 15 minutos. Eu falei, o trabalho que eu pedi para vocês eu vou fazer aqui e vai sair pronto o trabalho. E fiz o trabalho. Eu falei, só jogar no PowerPoint e me entregar. Tinha gente que nunca tinha aberto ainda. Eu falei, cara, para mim, o que vai estar escrito no PowerPoint não faz diferença. Agora, se você não souber me explicar, vai fazer diferença. Porque eu exigi que fosse apresentado, né? E as minhas perguntas, eu falei, cara, a minha pergunta vai ser muito mais importante do que o ChatGPT te falou. Então, fazer essa conexão das pessoas com a tecnologia, cara, e o bom, Rodi, cara, eu faço isso de verdade, cara, desde os 14 anos, cara. Desde os 14 anos, eu aprendi a fazer banner na impressora matricial no Windows 90, quando eu tinha em 96, cara. No Windows 96 eu falei, cara, aí eu pegava aquela impressora matricial, aquele programa banner que vinha dentro do computador, eu fazia o banner dentro daquela folhona e aí eu levava pro cara da loja e eu vendia para ele como se fosse uma tecnologia hype, como se eu estivesse comprando. Não era, tava lá dentro do computador dele. Eu usava o computador. O nome do cara era Antônio, Toninho lá, ele era dono de uma Elos que tinha lá em São Paulo. Aí eu falava, Toninho, vou fazer um banner para você aqui, cincão, eu faço para você um banner. Eu usava o computador dele, a impressora dele e o software dele. Então, mas como é que a gente faz isso com qualquer coisa, com qualquer tecnologia? Mas só para deixar, eu vi que a gente falou, né? Já que é o primeiro, as pessoas precisam entender e conhecer. Cara, eu tenho 45 anos, eu tenho 3 filhas já, bicho. Eu tenho uma de 25, uma de 13 e uma de 11. E a minha de 25 já tem uma filha. Então eu sou avô de uma menina de 5 e de um menino de 1 ano e meio. Então é uma loucura, cara, a capacidade de mudança que eu tenho que ter na minha cabeça para conversar com o
neto de 1 ano e meio, com a minha filha de 25, e com o diretor da empresa que eu trabalho que tem sei lá, 60 anos, e o cara tá na empresa há 22 anos. Então, cara, que é uma loucura fazer tudo isso, né? Mas o principal é como é que a gente simplifica isso ao máximo, do cara fala, Lílio, agora eu entendi para que serve uma inteligência artificial, né? O cara não tem noção, cara, que a Alexa não tem nada, é só um aparelho que o negócio roda na nuvem. O cara acha, o que tem dentro desse robô? Não tem nada, cara. Se você desmontar isso aqui, não tem nada aqui dentro. Só tem um alto-falante e um comando de voz. É tudo processado em nuvem, né? Lili, e tem gente, assim, principalmente o pessoal mais velho, né? Fala, mas eu tenho muita aversão à tecnologia, eu não sei usar tecnologia. Eu falo, mas você já usou o WhatsApp? Não, o WhatsApp eu uso direto. Instagram, você tem Facebook, Instagram, e-mail, não, lógico, e-mail. É isso aí que é tecnologia, cara, tem nada mais do que isso. Então, às vezes é isso, assim, as pessoas criam uma aversão ao novo, uma aversão a essas, né, novas tecnologias que muitas vezes são mais simples do que a gente imagina, são mais fáceis do que a própria Alexa. Tem que falar baixinho, que eu tenho uma aqui. Baixinho, ela vai acordar. Mas esses smart devices, né, a gente... se você souber trabalhar com ele, linguagem natural, você fala para acender uma luz, apagar a luz, tocar uma música, tocar um podcast, é tão simples como isso, né? E as pessoas acham que não, peraí, é super difícil. Não, é fácil. Olha que doido. Eu não tenho lâmpada inteligente no meu quarto. Ainda não é inteligente porque eu preciso trocar uma fiação lá, o negócio ainda não é. Cara, um dia desses, eu conversando com a minha esposa no quarto, ela pegou e falou assim, a do quarto não desliga com a Alexa, não? Eu falei, já tá. Cara, as pessoas, a gente começa a ficar tão acostumado com essas conveniências que parece, cara, mas você tá com preguiça de levantar e desligar o botão. Não é, cara, você tá ali batendo um papo, você não quebra, cara, você pede pra ela, desliga pra você, então é isso. Né? Agora, Lílio, você tava falando, acho que um dia vale a gente destrinchar inteligência artificial e aplicabilidade. Eu vou dar o exemplo de um projeto que eu estou fazendo aqui para mim, cara, e para mim tem sido transformador. Desde o começo do ano, eu entrei numa vibe de saúde, de melhorar a minha saúde. Eu fiz um exame aqui nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Inside Tracker, que eles vão na sua casa, eles recolhem o seu sangue, e eles testam, são 45 biomarkers diferentes, que eles chamam. Então, eles testam absolutamente tudo. Não é só colesterol bom e ruim, eles testam aquele ApoB, eles testam absolutamente tudo. Eles te dão um panorama. E aí eu vi que eu estava ferrado em uns biomarkers, estava bem em outros, etc. Eu falei, agora é a hora de mudar. E aí eu comecei exercício, nutrição. Só que qual que é a dificuldade? Você conectar. Eu peguei um personal trainer que ele fez uma ficha para mim, eu comecei a frequentar a academia 6 vezes por semana. Você começa e progressivo, mas ele não tem absolutamente nenhuma relação com a minha comida, com a nutrição, que não tem nenhuma relação com os meus biomarkers, não sabe se eu estou bem ou se eu estou mal. E aí o que eu fiz com a inteligência artificial? Hoje a gente mede tudo na Apple, né? Por exemplo, quem está dentro do ecossistema da Apple, eu tenho aqui o Apple Watch, eu uso um aparelho para medir o meu sono, que é um anel, chama Oura Ring, tudo concentra no Apple Health, absolutamente joga tudo no Apple Health. Você tem o Oura Ring aí? Oi? Você tem o Oura Ring? Tem o Oura Ring. Eu exportei absolutamente tudo, coloquei no Apple Health. No Apple Health, joguei no ChatGPT, ele agora tem uma função, para quem assina o Premium, que chama interpretador de dados. E eu falei, você agora é meu tutor da minha saúde. Aqui todas as minhas informações tabuladas em CSV, e aí desde o começo do ano, desde 1º de janeiro, peso, frequência cardíaca, qualidade de sono, o que eu comi, exercício, eu uso uma outra app que chama MyFitnessPal, etc. Joguei lá dentro. Eu preciso que você me ajude a otimizar o meu treino, minha nutrição e minha saúde. E aí você começa a discutir literalmente com o robô. E depois eu trago uns screenshots, vale a gente discutir, ter uma discussão inteira sobre isso. Mas qual que é o ponto? A simplificação. Eu vou chegar a um ponto que eu vou construir um script que ele vai chegar para mim no final do dia e falar assim, hoje você comeu bem. Hoje você se exercitou bem, está tudo em cima. Ou falando, hoje a sua alimentação foi ruim, você comeu muito carboidrato, você precisa reduzir, e o seu exercício não foi suficiente para cobrir. Rod, o output, né? E ele
só analisa o passado ou ele te sugere o que fazer? Eu quero a sugestão, exatamente. Agora eu estou numa fase, isso é um work in progress aqui que eu estou fazendo. Ele está analisando. A primeira coisa que eu fiz, eu joguei absolutamente todos os meus dados lá. E eu queria saber, por exemplo, no meu caso, se o fato do meu colesterol estar alto era relação ao histórico familiar ou não. Eu fiz aquele teste do 23andMe, vocês já devem ter visto. Joguei lá os dados, porque ele exporta também em CSV. Eu falei assim, tem relação com histórico familiar ou não? Ele falou assim, não, você não carrega o gene, etc. Então, se você fizer mudança dos hábitos, você vai conseguir reduzir. Obviamente, vem com todos aqueles disclosures que não é médico, e aquela coisa toda. Mas, cara, mesmo que não esteja 100% correto, estando direcionalmente certo, é o que você precisa para mudar um hábito e construir. E a simplicidade do chat, da linguagem natural da conversa. É absolutamente fantástico, cara. Assim, para mim, o jogo do simples, e eu sou um defensor, né, do simples, é que o simples conecta, né? Tudo que ganha escala é porque é simples. Você pensar, por que o Waze ganhou escala? Porque o Waze é fácil de usar. Qualquer pessoa põe o endereço e ele te fala o que fazer. Por que o WhatsApp tem a escala que tem? Você não tem que fazer curso para usar o WhatsApp, né? Você entra no WhatsApp. Então, tudo que a gente puder fazer que simplifica, e as empresas tech, elas têm muito isso, né, enraizadas. Quer dizer, e eu tenho visto isso, né? Estou no conselho de algumas empresas, inclusive empresas de varejo. Hoje o consumidor entra numa loja, você entra numa loja de departamento, o seu cérebro já está buscando recomendação. Então, tanto que a loja da Amazon, a loja física da Amazon, tem lá livros 5 estrelas, livros mais comprados nessa região. Por quê? Porque o seu cérebro agora já está treinado a não fazer tantas escolhas. Ele acha isso complexo. Então, o seu cérebro quer que você entre numa loja de departamento e me fala o que eu tenho que vestir. Né? A gente, inclusive, estava conversando de uma startup aí nos Estados Unidos que faz esse serviço, né? Que te mostra, te fala o que vestir, combinações e tudo mais. E a gente está ficando cada vez mais preguiçoso, por um lado, em tomar decisões. Então, os business que exigem decisões mentais, esses business vão ter mais atritos, né? Fricção, exatamente. Mais fricção, mais dificuldade de escalar. Então, cara, imagina você entrar, né? Eu fui do conselho já no passado, é até ruim de contar porque quebrou, mas eu fui do conselho da Saraiva, né, Lílio? E a Saraiva chegou a ter 60%, 70% do mercado de livros. Mas, cara, é um modelo de livraria de 2 andares, com 50 mil tipos de livros diferentes, e não é o que as pessoas buscam mais. As pessoas já querem entrar no site da Amazon e te falar, baseado no seu histórico, esse aqui é o livro que a gente acha que aí que você falou, vai gostar, né? A chave, dado, personalização. Né? Então, hiperpersonalização. Então, entender com base no seu perfil de histórico de compra e conseguir correlacionar com potencial compra futura. E aí conseguir ligar, por exemplo, a chave da Amazon aqui é que você compra absolutamente tudo lá. A minha vida tá lá. Eu compro 100%, desde das minhas compras de supermercado até minhas compras de livro, são feitas na Amazon. Então, por exemplo, vocês estavam falando de Alexa, eu não sei se as daí de vocês fazem, mas a Alexa, ela me recomenda, fala assim, o rolo de papel higiênico tá acabando, se quiser só fala assim, compra, só responde para mim, compra, eu já mando entregar, já adiciono na sua carta e o Whole Foods entrega, junto com as outras compras. Olha o nível de personalização, deixa o seu cérebro, entre aspas, burro, no sentido de, falar assim, cara, você tá precisando disso? Só fala, sim, e eu vou comprar para você. Remove a fricção, né? Eu desabilitei, eu acho que o modo compras por voz no Brasil ainda não está 100%, eu preciso até dar uma olhada, o meu eu habilitei, depois eu desabilitei, mas uma coisa que foi engraçada é quando eu habilitei o modo compras e no perfil da Amazon as minhas filhas estão como criança, quando a Júlia Giovana pede alguma coisa, ela fala, Giovana, a gente não pode fazer essa tarefa para você, aí pede para chamar a gente, legal. Ou minha esposa, ele bloqueia. Mas do liberal atrito, você lembra que você estava lendo um livro da última vez que a gente falou, né, online, Gustavo, você até mostrou a capa do livro, né, esse daqui, né? Qual que é? Deixa eu ver. Fala aí.
Não tô vendo. Não tá, o brilho não tá. É o do Tim Ferriss. Do Tim Ferriss, Ferramentas Titã. Isso, ferramentas. Você mostrou o livro. Na hora que você mostrou o livro, eu dei um print screen na tela, gravei, recortei a imagem, joguei no Google Busca, aí ele achou, e aí a última mensagem é: amanhã até às 8 eu recebo o meu livro. Então, comprei na hora. Com 2 cliques já essa comodidade, ela é impressionante e ela gera um lock-in. Porque é isso, assim, todas as empresas que entenderam que o nosso cérebro quer fazer menos esforço, essas vão ganhar mercado. Agora, acontece uma coisa com a Amazon aqui no Brasil, o Rod, diferente dos Estados Unidos. A Amazon não é onipresente aqui como ela é aí. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, não existe... Né, e aqui também agora está sumindo, mas até alguns anos atrás era muito forte o Buscapé, né, Lili? O Pontifar e outros assim, né, que o Zoom e tal. E agora é Google, né, o comparador do Google e tal. Nos Estados Unidos não tinha isso. Por quê? Porque as pessoas fazem busca dentro da Amazon. Vai na Amazon. Você vai na Amazon direto, assim, então, porque tem tudo, né? E aqui ela não chegou nesse ponto, assim, ela não tem um market share que permite, né, esse nível de lock-in. O Brasil é fragmentado. O Mercado Livre é muito forte por aqui, né? Os chineses também estão entrando com muita força, Shopee, AliExpress e outros. Então, é um pouco diferente o cenário de dominância, né, de lock-in, mas a lógica é essa. A lógica de redução de atrito para melhorar a experiência, ela é viciante e ela te faz sempre escolher aquele caminho mais fácil, né? O caminho mais... Aqui a minha primeira escolha é Mercado Livre. Porque tá tudo lá, já recomenda, já tem meu endereço salvo, eu tenho nível de bonificação também, que é o loyalty do Mercado Livre, é legal. E o loyalty tem um ponto interessante, né? Outro dia eu estava pensando, eu sou nível 6 do Mercado Livre, que é o nível máximo lá de fidelidade deles. Para você manter esse nível, você tem que gastar, sei lá, mais de R$2.000, não lembro se é o número, mas por aí. Mais de R$2.000 por mês de compra. Aí, tudo que eu vou comprar, eu compro de pilha, fralda, leite, tudo, né, compro por lá, acabo escolhendo o Mercado Livre como canal, porque eu tenho que manter o meu nível de fidelidade, psicologicamente. Entre escolher Mercado Livre ou Magalu, eu vou escolher, ou Amazon, vou escolher onde eu tenho fidelidade. Por quê? Porque eu ganho Disney Plus, porque eu ganho tag do meu carro, porque eu ganho o 50% do HBO Max. Se eu fizer a conta, o Disney Plus deve custar, sei lá, R$25. Eu estou gastando mais de R$2.000 por mês, devo gastar R$3.000, R$4.000 por mês no negócio para ganhar R$20, cara. Olha como é que, psicologicamente, o nosso cérebro entende também essa lógica da recompensa como algo, né, assim, tô ganhando, então escolhe aquilo ali, né? Eu acho que tem muitas vezes não é racional, né? Tem um ponto aí sobre o que você falou, muitas vezes não é racional, esse é o ponto, mas tem um ponto que esses programas são válidos, se você já vai comprar isso de qualquer maneira, se você já fosse comprar o Disney Plus, se você já fosse comprar qualquer que seja os benefícios, vale a pena, certo? Porque ele falou assim, putz, é um gasto a mais que você teria. O ponto você está precisando gastar o suficiente, você está gastando R$2.000 só para manter, ou você já ia gastar de qualquer forma? Isso eu iria gastar, né? Então a lógica ao invés de comprar no Magalu, ou na Americanas, ou na Amazon, eu direciono para lá, porque eu tenho um ganho irracional ali de escolher essa compra. Foi a Amazon que lançou o cartão aí no Brasil de cashback? Foi. Nós vamos falar sobre ele, hein? Não sei se nesse episódio, mas no próximo nós vamos falar sobre isso. Com certeza a gente tem que falar, até porque tá super hype isso aqui. Eu tava até buscando aqui para vocês, depois eu mostro, eu vou achar aqui. Eu tenho os números do e-commerce e quem vendeu mais, quem vendeu menos. O Mercado Livre é o dominante no Brasil ainda, né? Que tem essa venda e etc. Mas a Amazon está vindo muito arrojada. Eu acho que vale a pena a gente falar do cartão, até porque ontem começou a lei nova, né, da importação, né, do imposto até $50, né? Na verdade, eliminou, né? Então você vai conseguir. As empresas, Rod, que vendem importados no Brasil,
e produtos até $50, que o cara entrar no programa, e entrar no programa ele precisa ter lá no site dele quem é o fornecedor para garantir a não pirataria, né? Certo. O cara que entrar isso, até $50 não vai ter imposto, cara. Antigamente então, não tinha isso, né? É que hoje o imposto acho que 60%, né? 60%. E tem o imposto estadual também, né? Você tem a taxa de importação e você tem o ICMS estadual. Não sei se muda, porque o mercado já trabalhava um pouco assim, né, Lílio? Ele dá uma organizada, mas isso abre ainda mais espaço para os chineses, né? Os chineses entraram com muita força no Shopee, mercado brasileiro, AliExpress. Shopee, exato, e outros. E é um problema para o varejo local, porque o varejo local você tem que pagar imposto. Você está pagando imposto se o cara que vende picolé de R$50, de R$15, ele está pagando imposto em cima do picolé de R$15. E o chinês que está mandando o negócio lá de R$150 não está pagando imposto. É mais de R$200. Mais de R$200. E no ticket médio que a gente tem no Brasil, né, para esse tipo, porque o cara que entra lá na Shein, na Shopee, etc., o cara fica comprando coisa de R$10, R$15, R$5. A gente nem sabe como é que esse negócio chega aqui, cara. O cara compra lápis e essas coisas e compra de muito, né? Então, tirar o imposto disso, mas é aquilo, né? É garantir também o envio, a qualidade, etc. E o segundo, não sei se vocês viram, o Correio montou um CD exclusivo para importados. O Correio montou uma estrutura inteira, cara, automatizada, acabou de lançar, tem 1-2 semanas. Agora, porque eu moro aqui em Indaiatuba, né, pertinho do aeroporto. E é em São Paulo? E, se eu não me engano, é em São Paulo. Eu vou até pegar o endereço aqui. Eles estão saindo, então. Eu ouvi dizer, viu, Lílio, que o Correio estava tirando a estrutura que era grande em Curitiba, né, e estava indo para uma estrutura em São Paulo muito mais robusta, inclusive de fiscalização. E o que acontece? Eu moro em Indaiatuba e a base deles é aqui. Então, você compra um produto, fala, o produto chegou em Indaiatuba, o produto está em Curitiba, agora o produto voltou para Indaiatuba, o negócio está aqui do meu lado, vai para Curitiba. O Correio tinha isso, né, do produto ficar rodando o Brasil para chegar. É o frete mais longo que tem desses caras. E aí, esse novo hub dos Correios é justamente isso, né? Como é que o cara ajuda essa importação, para dar uma pressionada também em todo mundo, né? Porque o Correio, ele era boa parte de todo mundo que vendia no online, né? Hoje não é mais, né? Todo mundo foi montando sua malha, né? Então o cara já não posta mais no Correio. Aqui em Indaiatuba, a base tem assim, ó, Correio, na frente uma loja do Mercado Livre do lado da Amazon. E do lado tem um cara que fica vendendo caixa. Você vai mandar pela Amazon, o cara tem a caixinha ali, ó, ele já monta a caixinha, monta pra você dar na sua mão, você vai na Amazon e posta. Mercado Livre, o cara tá ganhando dinheiro só, não, eu embalo pra você aqui, ó, o cara já embala, já cola etiqueta, já dá, beleza, só entrar ali e postar. A terceirização da terceirização, cara. Incrível. Então, e falando em oportunidades de negócio, o Rod, você trouxe um negócio interessante que está crescendo aí nos Estados Unidos, né? Mercado tradicional, né? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Você sabe o que é sneakerhead? Lílio, já ouviu falar, Gustavo? Sneakerhead? Sneakerhead, cara, é um termo que eles usam aqui para galera que é viciada em tênis. Eu sou. Você é viciado em tênis? Você é aquela galera eu tenho Air Jordan. Air Jordan, exatamente. E começou com a Nike e o Michael Jordan. Tem até um filme, Air, que foi lançado. Não sei se vocês viram recente. Muito legal, incrível. Que fala da história do Michael Jordan e tal. Isso. E totalmente... do Air Jordan. O fato do Michael Jordan transformou a cultura pop nos Estados Unidos nos anos 90 e a cultura dos tênis. Air Jordan virou o ícone, aquela coisa toda, né? Mas onde que eu quero chegar? A Nike lançou, alguns anos atrás, até uma app que chama Sneakers. Não sei se já usaram. Eles fazem drops semanal de tênis, ou mensal, e tem os lançamentos. Eu uso aqui, eu já comprei alguns tênis e tal. É uma coisa interessante, porque quem é sneakerhead, quem é viciado em tênis, a galera que adora, tem aqueles tênis raros, aí você compra usado e aquele você tem que tirar o papel do tênis, né? Então, cara, é uma coisa sensacional. Mas o que criou? O que a Nike fez? Começou com a Nike, mas assim, tem New Balance. New Balance agora retomou
E é engraçado que eles até fizeram um anúncio outro dia, New Balance, usado por supermodels em Londres, aí tem uma foto no supermodel, e pais em Ohio, que é um tênis de pai, né, de paizão. Mas a cultura de sneakerhead, cara, de tênis, ficou muito forte, virou uma cultura pop de lançamento, de antecipação, todo mundo quer atrás. E aí, uma galera começou a traduzir isso para outras indústrias. Recentemente eu descobri, por acaso, uma galera que faz drop semanal de cookie. Aqui nos Estados Unidos todo mundo adora cookie, né? Então tem uma cultura muito forte de comer cookie, sobremesa, pós-almoço, etc. Olha só, eu descobri essa empresa que chama My Cookie Dealer. Parece até nome de tráfico, né? Faz meu deal do cookie. Mas é uma coisa impressionante, os caras fazem, são duas empresas que eu descobri que são fenomenais. Uma é essa My Cookie Dealer, eles ficam aqui em Nova York, eles fazem drop semanal, tem toda terça, quarta e sexta, eles fazem um drop de um cookie no Instagram. Cara, e aí eles abrem no site, você vai no site deles, My Cookie Dealer, depois você olhar aí, não é nem grandes coisas o site, talvez esse é um pouco do charme que os caras fazem, você só compra direto com eles não fazem distribuição via terceiros e tal. Chuta quanto os caras estavam faturando por semana, fazendo drop semanal de cookie no Instagram. $200 mil há 2 anos atrás. É a última informação pública. $1 milhão por mês. Ou seja, os caras faturam mais de $10 milhões por ano fazendo drop de cookie semanal no Instagram. E aí eu tenho... Não, só trazer um ponto relevante em cima dessa história, né? O mercado, estava vendo o mercado de cookies. O mercado de cookies nos Estados Unidos é um mercado de $11,2 bilhões no ano passado. $11 bilhões. Taxa de crescimento de 2% ao ano para o futuro, 2022 a 2028. Sendo que 65% do mercado são de cookies tradicionais. Mas o interessante é que o crescimento vai vir em cima de cookies orgânicos, sem glúten, né? E eu vi no site deles que eles têm cookies com proteína, por exemplo. Tem. Que é um ponto que depois eu quero trazer aqui também, assim, desses superfoods, né? Assim, como é que... Esse é um mercado também que eu acho que vai crescer muito, mas vai lá. Só queria trazer esses dados sobre... Só para concluir, para jogar alguns tópicos aqui para a gente discutir. O que eu achei fenomenal que esses caras fizeram? Criando o drop semanal no Instagram, cara, eles matam a necessidade de aquisição. O custo de aquisição deles vai lá para baixo, né? Então, obviamente, você cria comunidade. E é sempre um cookie novo? O que é? Tem diferentes... Edição limitada? Tem edição limitada. Agora eles fizeram o cookie da Barbie. Isso que eu achei uma coisa sensacional. Só que, obviamente, não é Barbie, é Bee. É o cookie da Bee. Tudo rosa. Então, toda semana eles têm um cookie diferente. Eles têm o catálogo dos cookies, mas o drop, que é o que todo mundo quer, a novidade. É igual o tênis da Nike. Você pode comprar o Air Jordan modelo XYZ, mas nessa semana que vai ter o drop do Air Jordan original, o retrô da cópia de 1989, é só essa semana, entendeu? E aí as pessoas é o que gera o fator da novidade. Mas eles criaram essa comunidade. Hoje acho que o Instagram deles tem 300 mil seguidores. E toda semana eles fazem o drop. E a galera vai e compra, eles shippam para os Estados Unidos inteiro. E aí, Lílio, para a gente discutir no futuro a logística, se esse business para de pé, não para de pé, como que eles vão fazer a distribuição de um produto tão pequeno, é um capítulo à parte, mas que vale discutir como termo de business, mas o marketing que eles criaram ao redor para fazer aquisição de consumidor, fazendo drop semanal no Instagram, eu achei uma ideia absolutamente fenomenal. E eles não estão sozinhos. Eles são esses caras que fazem. Tem uma outra empresa que eu achei que chama Last Crumb, que eu achei fenomenal, um site super bem feito. Aí eu acho que eles fazem uma pegada um pouco diferente, que já é mais artesanal, já tem uma pegada muito... O site deles é absolutamente maravilhoso. E você tem uma assinatura. Você paga $500 por ano para ter acesso antecipado aos drops, para ter um membership para comprar o seu cookie favorito. Fenomenal. Eu vi outras indústrias fazendo isso. Eu vi ice cream e banana bread, pão de banana. Cara, tem alguma coisa aí.
tá me cheirando dinheiro. Porque você me falou, na hora que você falou, Rod, eu fiquei matutando onde eu já tinha escutado isso. E aonde foi? O Marcos Mion tem um canal disso, porque ele é sneaker fanático, né? E ele tem com a Nike, cara. E como que eu lembrei? Foi ele que mostrou o tênis com o tênis embalado a vácuo no papel. Você tem que tirar o papel do tênis para poder ver como que... Você não sabe como é o tênis. Ele tem um papel cinza em cima. Você só sabe a cor dele depois que você tira o papel. Eu tava até... E é isso aí, chama EA Sneakers lá que ele coloca. Cara, mas tem um case que eu acho que você falou do Cook, que eu lembrei, do tal do Brownie. Tem um Brownie em lata aqui no Brasil que chama Brownie do Luiz, cara. O negócio... não é que você não vai achar o Brownie do Luiz no mercado da esquina, cara. Você tem que ir no Pão de Açúcar da vida, no Oba, você tem que ir no supermercado, que custa caro pra caramba aquele negócio, cara. É gostoso, cara, mas eu falo pra minhas filhas, a mãe sabe fazer brownie aqui em casa. Mas é isso, cara, como é que pega esse gatilho, né? Como é que você agora, dá assim... O brownie do Luiz eu já comi, eu lembro. O cara, igual o Gustavão, gasta 2 contos para economizar R$5. Não, então, mas deixa eu... Tem um ponto que eu acho que vale, né, para quem está nos ouvindo aqui, às vezes tem negócios completamente diferentes, mas eu acho que tem um conceito que a gente tem que notar e que dá para usar em vários negócios, que é o conceito da escassez. Se você for hoje na Porsche, aqui em Belo Horizonte, você bate lá na Porsche e fala, quero um Porsche. O cara fala, meu amigo, não tem um Porsche agora. Se der um Porsche, é 1 ano e meio de espera. Você vai na Manuel Bernardes, que é reseller da Rolex, fala, eu quero um Rolex. Ele fala, 2 anos pra você ter um Rolex. O que esses caras estão fazendo? Escassez. O que Harvard faz? Escassez. Por que todo mundo quer entrar em Harvard? Porque é difícil, porque é único, que é exclusivo. E o que essas marcas estão pegando é isso, essa lógica do pouco, escasso, raro, ela gera um desejo, né, para as pessoas de eu preciso ter isso. Eu preciso ter um negócio que é edição limitada. Eu sou colecionador, dá para ver aqui, para quem está vendo, dá para ver aqui atrás que eu tenho coleção de várias coisas, tem coleção de moeda, tem coleção de relógio, tem coleção de... Agora, por que uma coisa me seduz? Porque, não, esse negócio é para poucos, esse negócio é exclusivo, esse negócio... Teve uma moeda do tio Patinhas que eu tive que comprar um amigo meu em Portugal, porque só achei ela no mundo, só achei ela em Portugal, tive que comprar ela em Portugal, mandar para casa desse amigo meu, uma moeda super rara, emitida pelo governo francês, comemorativa de euro, né? 50 euros, mas é uma moeda de prata pura. Mas o que é a lógica que eu acho que a gente tem que pensar aqui a lógica da escassez, ela pode ser usada em qualquer tipo de negócio. Tudo que é escasso, ele tem mais desejo. E isso é contra-intuitivo, né? Quando você fala assim, pô, mas vou produzir menos. Produzir menos gera mais valor. Produzir mais gera menos valor. É commodity. Eu tenho grão. Grão é commodity, sei que é. Agora eu tenho café especial produzido em São Lourenço, em Patrocínio, que é um café raro, que não sei o que, as pessoas vão fazer fila para tomar aquilo ali, né? Então é a lógica um pouco de Starbucks também, né? Pô, você não está tomando um café, você está tomando algo premium, você está tomando um negócio diferente, uma experiência diferenciada. E aí tem outras coisas que tem em volta, por exemplo, a assinatura tem muito a ver. Que a gente estava falando também de gerar facilidade para o seu cérebro, né, consumir, mas o ponto-chave aqui desse conceito, para mim, é a escassez. O que vocês acham? Deixa eu conectar com 2 outros conceitos que eu quero linkar com a sua parte da escassez. Aqui, viu? Depois a gente puxar tudo isso, viu? O que eu achei interessante em cima do que o Gustavo falou da escassez. Primeiro, esses caras fizeram a lógica inversa do popular que a gente pensou. A gente estava discutindo a Amazon, colocar os seus produtos na Amazon, porque a Amazon te dá o acesso aos consumidores. Pensa do lado do lojista, né? Putz, por que eu vou botar na Amazon? Porque eu boto lá, eu não tenho custo de aquisição, meu custo de aquisição é baixo. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar lá mais um produto na vitrine com 300 outros, né? Eles, no caso deles de comida, eles não colocaram aonde? No restaurante, no app de delivery, no Uber Eats, no DoorDash, aqui, é o que todo mundo coloca. Eles fizeram uma lógica inversa, eles fazem o shipping, eles fazem a logística, a entrega.
do produto. Então, já é uma escassez que eles verticalizaram a logística. Aí tem o debate se isso é rentável ou não, mas que eles controlam a experiência de ponta a ponta, eu achei isso muito interessante. O segundo ponto que eles construíram em cima, Gustavo, é um pouco da receita recorrente que a gente estava falando, cara. E eles têm previsibilidade de receita. Cookie, se eu tenho uma loja de cookie, se eu estou vendendo online, como que você faz, por exemplo, com drops semanais, eles já conseguem saber, segunda-feira eu tenho que me preparar, porque a produção, se eu faço um drop, acho que eu falei terça, quarta e sexta, eles já fazem hiperprodução na segunda-feira, porque quarta e sexta, terça e quarta, vai vender muito, entendeu? Então, você cria uma lógica de drop, de criar aquele... Aqui eles têm um termo que chama FOMO, Fear of Missing Out, né? Você não perder, você querer participar daquele conceito. Então, são dois pontos aí que eu achei muito, muito válido, que são linkados com a escassez e que todo mundo consegue pegar, né? Ô, Lílio, agora eu acho que o Lílio pode nos ajudar num ponto aqui, Lílio, que é o seguinte, eu estou pensando aqui, tentando trazer esse modelo para quem tem usado muito isso, e tem uma empresa que é líder global em moda, que é a Zara, e ela usa a lógica da escassez em escala. Mas o produto da Zara, se ele acabou, você não acha mais. Ele não, são pequenas produções, é a moda rápida, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente pode pensar, né, nessa lógica? Assim, como é que eu tenho escassez e ao mesmo tempo tenho escala? Porque são coisas que parecem ser contra-intuitivas, né? Pô, não dá para ter escassez em escala. Não, mas tem gente que está fazendo, né? Tem gente que consegue trazer esse conceito, mas ao mesmo tempo ter distribuição, ter escala global. Até porque na moda é isso, né, cara? Você não pode ter muito do mesmo, senão você deixa de ser exclusivo, né? Você acaba criando, os caras limitam no tamanho, limitam na quantidade, mas eu acho que essa divisão que eles fazem também, porque a escassez não é eles geram escassez momentânea na região. Você até tem o produto em outro lugar. Eu comprei um blazer que na loja da Zara não tinha mais, que era um azul xadrez, mas uma amiga minha conseguiu achar. Ela mora na Espanha e ela trouxe de lá para cá, inclusive eu paguei bem mais barato. Ela trouxe da Espanha ele para mim. Mas, de verdade, esse negócio da escassez que você falou é tão real, e na moda acontece muito isso, e a minha experiência foi justamente na Zara. Eu queria o blazer de qualquer jeito, cara. Cara, além dele ser lindo por fora, que eu acho que quem gosta, ele é lindo por dentro. Porque quando o blazer, ele não tem só o tchan dele fechado, ele tem o tchan dele aberto, né? E olha que eu nem sou do blazer, você me conhece, eu não tenho camisa, Rod. Eu fui para uma reunião, eu comprei a camisa no meio do caminho. Juro pra você, cara, eu tive que comprar a camisa no meio do caminho. E ainda falei pra moça, eu vou vestir aqui mesmo, que eu já vou daqui pro evento com ela. Cara, mas o blazer você abre, cara, ele é um xadrez bonito por dentro, cara. Eu olhei aquilo, eu falei, eu quero. A moça falou, não tem seu tamanho. Eu falei, não, como não tem? Ela olhou pra mim e falou, não tem seu tamanho. O que tem aqui é pequeno ou grande. Eu falei, não, mas eu quero esse. Eu falei, posso tirar uma foto? Ela falou, pode. Tirei a foto e aí conversei com essa amiga da minha esposa que mora na Espanha, lá em Barcelona. Eu falei pra ela, ela achou. Ela falou, aqui tem um. Aí eu medi, peguei as medidas, liguei para a loja daqui, perguntei se batia, porque eu tava com medo do número não bater. Ela falou, não, pode comprar lá que vai servir para você, cara. E ela trouxe de lá para cá. Mas é isso, você gera uma escassez, Gustavo, mas eu acho que é um negócio controlado, né? Algumas, principalmente na moda, tem algumas operações logísticas que a gente faz na DHL para moda, que são lojas, são produtos exclusivos, né? A empresa é dona da marca, e, cara, é Hugo Boss, eu posso falar o nome, se alguém não gostar, vai lá aí. A gente traz o produto deles e é loja própria. Cara, é controlado assim, esquece, cara. Se você perder aquela oportunidade, não. Agora eles criaram uma marca chamada Só Boss, né, Hugo, que é para você conseguir ter um produto diferenciado. Mas aquele lá que é exclusivo, ele coloca tanta energia em cima, cara, ele coloca tanta marketing em cima, que você fala, ele produz uma larga escala e cria uma escassez, porque é só aquilo, mas é uma quantidade boa. Já era, depois você não tem mais. Então eu acho que é o controle da mídia, sabe, que os caras vêm fazendo, porque, se não tem nessa loja, você pode ir naquela, se não tem naquela, você vai naquela. O cara controla não só a quantidade, mas em que loja específica. Aquele item tem.
em uma quantidade bacana, mas só tem no JK do Iguatemi, aí você... Puta, mas não tem em todas? Não tem em todas, porque o Data Analytics já avisou que aquela região não utiliza esse tipo de roupa. Então, aí, se quem na região quiser, cara, você tem que ir naquela loja de outro estado para conseguir comprar, né? O Analytics funciona muito bem para você criar larga escala em escassez, né? Incrível, incrível. Agora, eu pesquisando o mercado de alimentos, porque me interessou muito saber, né, sobre o crescimento do mercado do mercado de cookies, né? E eu descobri um mercado que é uma mega trend que está crescendo de maneira absurda e que pode ser uma oportunidade para quem está também olhando para grandes tendências, né? Que é o mercado de snacks saudáveis. Eu fui pesquisar sobre snacks saudáveis. 2022, o mercado total de snacks saudáveis, vamos voltar aqui, cookies, 11 bilhões de dólares. Snacks saudáveis. O que são snacks saudáveis? Salgadinho, barrinha e tudo mais. 30 bilhões de dólares. Crescimento, 16% daqui para frente, de 2021 até 2028, o crescimento acumulado, estimado, vai ser 16%. Fui no Google Trends para ver o que as pessoas estão buscando sobre alimentos. 1,5 bilhões de pesquisas por mês sobre receitas, 1 bilhão sobre ingredientes, 500 milhões de pesquisas sobre restaurantes. E aí, quando a gente vai para alimentos saudáveis, tem 25 milhões de pesquisas por mês, alimentos orgânicos 10 milhões, alimentos veganos 5 milhões, alimentos vegetarianos 2 milhões de pesquisas por mês. Então, quer dizer, ainda não é um mercado em super maturidade, mas é um mercado que eu olharia muito de perto. Assim, tem uma empresa que me chamou a atenção, chama Mindright. A Mindright, ela faz superfoods, que eles chamam. Então, o que eles vendem? Salgadinhos que tunam o seu cérebro. Barrinha de proteína focada na saúde mental. Então, aqui, tô vendo aqui. Eu vou comprar aqui, semana que vem eu falo para você. Exato. Ó. Puppet chips, né, que são chips tipo batatinha, não sei o que tuna o seu cérebro. É isso, tem o teu cérebro. E esses caras estão bombando nos Estados Unidos. Então, olha que interessante, né? Você começa a unir duas coisas. Uma é poder cerebral, biohacking, né? Tipo, como é que eu vou hackear o meu corpo com um alimento? Então, vou comer alguma coisa que é saudável, que tem proteína ou que gera algum benefício, né, de superfoods, né? Baita oportunidade. O que vocês acham desses caras? Ou desse mercado? Acho animal, primeiro eu preciso provar e te falar se é bom ou não. Então, o compromisso aqui eu vou comprar e vou trazer para vocês. Mas deixa eu levantar um ponto sobre snacks saudáveis que você falou, que eu acho que aí eu passo a bola para o Lílio, que eu quero ouvir o que vocês acham. Olha só, você falou que sabe de barrinhas de cereal, etc. Putz, animal, crescimento. E a dificuldade ou o desafio aqui de quem está montando um business desse é como se diferenciar. Porque esses produtos, barrinhas de cereal, pistache, pickles, cara. Pickles, aqui nos Estados Unidos todo mundo ama pickles. Me fala uma marca de pickles. Azeitona. É difícil, porque a diferenciação é difícil. Aí eu acho que você trouxe o ponto dessa empresa, que eles diferenciam pelo lado do biohacking, que vai ter um nicho menor de público, mas, por outro lado, você tem um ponto de diferenciação. Você sai da comoditização, né? Tem uma marca de pistache aqui que eu amo, chama Wonderful Pistachios. Cara, é delicioso. E esses caras construíram uma marca toda bonita, tem os sabores diferentes, as cores são fortes, os verdes. É uma forma de tentar diferenciação pelo branding. E os pistachos realmente são sensacionais, cara. São sem casquinha, aquela coisa toda. Mas a diferenciação, quando você está criando um produto desse de snack, saudável, se for uma barrinha, se for uma coisa muito pequena, é muito difícil. O que vocês acham? O que você acha, Lílio? Como é que você vai conseguir criar uma diferenciação se você está criando commodities, se você é uma empresa de pickles, se você é uma empresa de azeitona, se você está fazendo pistache? Mas, duas coisas. A primeira, do
superalimento, né? Eu entrei, Rod, eu perguntei para você do Oura Ring por causa disso, porque eu tentei buscar o Oura Ring no Brasil, e no Brasil o Oura Ring top lá, R$5.000, 4.900, o mais simples, 3 e pouco. O que ele tem de diferencial, hein? Por que usar e não usar o seu smartwatch? Então, eu queria usar ele porque eu não durmo de relógio. Pode ver que eu já tirei o relógio. Eu chego em casa e eu tiro o relógio. Eu não sou dos que fica com o relógio o tempo inteiro. E com o anel eu até consigo ficar, porque aqui, para mim, realmente, o meu osso aqui é muito saltado, né? E incomoda bastante. E o principal esse anel pega o sono profundo. E aí, em exemplo que o Rod falou, eu descobri que o meu colesterol estava muito alto também, há um ano e pouco atrás, e eu tenho um histórico muito ruim de AVC, tumor, etc., na família. Então, a gente vem de um histórico familiar muito ruim quando isso, e o médico falou, cara, você precisa se cuidar, você, seu irmão, suas irmãs, vocês precisam se cuidar, porque isso aqui é grave. Ok, vamos nos cuidar. Aí eu fui atrás também, cara. De um ano pra cá, Rod, eu virei marombeiro nato, eu virei aquele cara que come academia de manhã, de tarde, de noite, treina e se alimenta e dorme na hora e controla quantas gramas comeu da proteína. Eu peso a comida, eu vou para academia, se eu comi, eu tenho que comer tantas calorias, se eu passei, eu treino mais. Então eu fiquei chato. Cara, quando eu vejo um Snickers que consegue suprir, eu esqueci, igual hoje eu esqueci, o lanche das 10 eu esqueci. Eu não posso comer de novo, eu vou comer meio-dia. Aí, se eu rebentar no almoço, é um problema. Como eu viajo muito, cara, eu carrego ovo de codorna dentro de um pote, pra vocês terem uma ideia. Eu carrego 7 ovos de codorna. Eu esqueci de comer. Cheguei em casa, a Fernanda é minha esposa, falou, porra, você esqueceu de comer o ovo de novo. E ela joga fora, porque vai fazer o quê com o ovo de codorna que passou o dia inteiro dentro de uma bolsa? Aí, cara, se eu tô com um Snickers desse que supre algumas coisas, eu abro e eu como. O fato de ser commodity, eu acho que é o fato de ser um Snickers. Mas como esse cara... Snack. É snack. Snickers é o tênis que a gente já fala. Como esse cara pega lá na sua cabeça lá e você consegue suprir essa falta da proteína, da quantidade, porque eu sei quanto de proteína eu tenho que comer 250 calorias, então... Cara, se eu leio lá e tá escrito que eu preciso Então, eu sei quanto eu tenho que beber de sódio. Eu sei que eu beber uma água tônica, não tem problema, porque ela tem aqui 37 miligramas de sódio, eu bebo mais ou menos 100 por dia. Se eu tenho um produto que me fala isso, ok. Olha que loucura, cara. Eu não tomo suco de laranja por causa da quantidade de carboidrato. Eu só tomo com água de manhã, porque ele é muito calórico para mim. Eu prefiro não tomar suco, eu prefiro tomar um refrigerante zero do que ele. Se eu tenho uma barrinha dessa, então, e esse público está crescendo demais, cara. A academia, hoje, que ainda ganha dinheiro sem aluno, vai quebrar, cara. O cara vai começar a ter aluno e não vai dar conta, porque as academias ganham dinheiro com aluno que não vai, né, cara? Porque o cara paga e não vai. Tá começando a encher a academia. Esse público, quando você para, o cara, todo mundo abre um, come. Você tá ali, a gente parece até chato, ninguém tá abrindo cerveja mais, cara. Os caras estão tudo abrindo saquinho, comendo snack, porque é muito difícil de achar snack bom. É claro, eu abri aqui o que você falou, Gustavo, do cara como é que é o nome da empresa lá? Mindright. Mindright aqui. E aí tem uma matéria na Forbes que ele recebeu 1,8 milhões de dólares num seed round para ele poder crescer e etc. E se olha pro cara, é um cara normal, franzino, né? Ele nem é um atleta, nada, cara. Você vê que ele tá focado aqui, ó, na capacidade de pensamento, né? Que o produto dele ajuda na cabeça. O meu é mais força. Então, o crescimento desses produtos, e eu não tô nem falando de mercado, eu tô falando do que eu vivo na vida real. Eu comprava de barrinha em barrinha, né? Agora eu compro a caixa fechada na Amazon, no Mercado Livre. Eu tenho 3 caixas, cara, de lá de barrinha para eu não precisar... Ô, Lírio, já comeu Bold? Pra mim é a Bold melhor não. Barrinha que tem, Bold. Barrinha de proteína, super legal, viu? Agora, pra mim, o case mais incrível que tem disso, e aí voltando, Rod, no que você perguntou, é a Desenchar. Desenchar é uma empresa aqui de Belo Horizonte, vale mais de bilhão. Eu tive a oportunidade de entrevistar eles por um outro podcast que eu tinha, e os fundadores, e os caras fizeram algo que é genial, que eles criaram uma rotina.
o brasileiro não tem costume de tomar chá, né? O povo aqui toma café, mas não toma chá. Então os caras pensaram, pô, se eu pegar chá verde, botar dentro do saquinho e fazer uma lógica em que você tem que tomar por 60 dias cada dia um saquinho, como se fosse um tratamento, né, para desinchar, quem sabe eu não trago o hábito para a vida das pessoas, porque a partir de 20 e poucos dias você começa a transformar algo em hábito, né? E eles conseguiram fazer isso, cara. Eles transformaram o chá em hábito. Então você vê, cara, e é bizarro, assim, não sei, Lídio, você já viu, a caixinha do Desinchar custa, sei lá, R$80. Se você olhar, cara, o chá verde do lado ali no supermercado, chá verde, custa 8, sei lá, R$10 chá verde. Você vai na feira, é R$5 o quilo do chá. Você compra um negócio que não é, ele não está vendendo uma commodity, ele está vendendo uma experiência. E ele criou, através de um método, ele criou essa lógica de use esse negócio por X dias para que você sinta o efeito, e aí você começa a trazer isso pro... você traz... É lindo, não? E o nome é muito bom, né? Desinchar, que é muito legal. Então dá para fazer, né? Dá para criar mecanismos em que na mente do seu cliente também você se diferencia não só pelo produto em si, mas às vezes pelo que está em volta, pelo conceito, pelo storytelling, né? Tem várias empresas aí que tem um storytelling super legal, né? E que às vezes eu lembro também de entrevistar o cara que fundou, inclusive a Ambev comprou ele, o cara que fundou os Sucos do Bem, e agora ele tem uma empresa de carne vegetal, né? Vende bife, hambúrguer, essas coisas vegetais. Mas ele falando isso, ele falou, poxa, eu queria criar um suco que fosse igual o suco que eu tomo na esquina lá no Rio de Janeiro, e eu quero botar isso dentro de uma caixinha. Por que o suco na caixinha é cheio de produto químico, de conservante, não sei o quê? Por que eu não posso fazer um suco natural do mesmo jeito? Então, o storytelling é interessante, né? E a gente está vivendo agora um momento também em que as pessoas se importam com o que elas consomem, né? Do que elas estão ingerindo, que tipo de... Isso que o Lílio falou, eu também vi o Lílio, assim, eu chego no supermercado, cara, e olho atrás, coisa que eu nunca olhava, mas às vezes você fala assim, poxa, esse produto é 0 açúcar. Ah, legal, né? 0 açúcar. Aí você olha atrás e tem 60 gramas de carboidrato. Carboidrato é açúcar. Só que você olha, cara, e fala, não, isso aqui é saudável, não é, né? Necessariamente. Então, a gente está se importando mais com o que a gente ingere também, até por ter mais informação. Por isso que eu acho que tá todo mundo conseguindo ter o acesso, Rod. Por isso que eu acho que o negócio vai crescer, porque o acesso à informação ficou mais fácil. Isso aí falando do Brasil, né? A legislação vem apertando cada vez mais, mas esses dias eu tive uma reunião com o time da DHL do México, Colômbia, e eles vieram para o Brasil, e eles trouxeram algumas coisas típicas de doce lá, onde eles comeram. Cara, agora eles têm um logo, uma imagem gigantesca no produto, excesso de sódio, excesso de açúcar, vem escrito gigantesco no produto, uma tarja preta assim, um retângulo assim, com uma tarja preta escrito. Mas sabe que no Brasil agora também, né? Já está em vigor, já estou vendo vários produtos assim, viu, Lílio? Escrito assim, excesso sódio, excesso açúcar, alta, acho que é alta quantidade, tá desse jeito já, viu? Já tem vários produtos aqui nessa linha. Então, vai ter oportunidade, né, para quem... E até assim, restaurante, né, buscar... Pô, será que o restaurante do iFood não podia estar pensando em comida funcional, em comida para quem tem, né, problemas crônicos, diabetes, pressão alta e tal? Será que não é uma oportunidade? E aí, volta, eu acho que é um assunto até para discutir no próximo episódio, que é o poder do nicho, né? O poder do foco. Assim, poxa, quanto mais nichado eu for, quanto mais específico para resolver um problema, mais a chance que eu tenho de gerar valor para o cliente. De novo... É uma experiência para mim sem volta, porque quanto mais a gente pega no pé disso, né, do saudável, e não é que está errado de um jeito ou de outro, mas quando você entra nessa vibe, você começa a enxergar que muita gente está do mesmo jeito. E como a tecnologia me ajuda,
E aí, de novo, né? Eu tenho, além de todos esses aplicativos, esses apps que eu faço, a Alexa me lembra de tudo, cara. Eu tenho lá o meu treino que eu tenho que fazer, porque você consegue jogar lá dentro para onde que eu tenho que ir, o dia que eu tenho que ir, se eu comi, se eu não comi, o que eu tenho que comprar no mercado, por quê? Aí ela me lembra, ó, compra isso, que aqui não lembra, não sabe se está acabando, porque a gente eu ainda não consigo controlar 100% aqui o volume que eu utilizo. Mas, ó, me lembra no final do mês de comprar tal coisa lá. Então, aí você cria dentro do cérebro da gente, dentro do nosso dia a dia, a metodologia para fazer com que isso tudo aconteça da melhor maneira possível. E eu volto pro anel, pro Oura Ring, cara. Você ter um wearable com você ali, que consegue te ajudar. E por que eu cheguei nele, Gustavo? Você perguntou por que não relógio, né? Mas tudo nasceu de eu fazendo uma pesquisa que eu queria para o meu pai e para minha mãe, que são idosos, que já o relógio sai, eles tiram. Eu queria controlar 24 horas por dia, batimento cardíaco, oxigenação, sono profundo, para a gente antecipar de algumas coisas. Aí eu peguei esse anel, chamei uma startup de inteligência artificial e falei pro cara, eu queria pegar esse dado e se meu pai e minha mãe tiver uma oscilação, batimento cardíaco, oxigenação, que eu saiba, mesmo sem ninguém me avisar. Eu não preciso ser avisado. Eu quero receber no meu celular assim, seu pai está com arritmia cardíaca. Beleza. Me dá já a localização que eu vou nele. Porque quando meu pai ficou ruim, minha mãe teve o AVC, a gente colocou a Alexa na casa deles e fez aquele dropping, que é você falar, ó, ela fala a Alexa em uma frase e ela faz a ligação. Então a gente colocou lá, a Alexa, porra, Alexa, cuidado, Alexa, eu caí, ela liga no meu celular. Só que eu queria fazer isso sem falar, porque depois que meu pai ficou com dificuldade para falar, ele chama de Valesca. E aí começou a nacionar mais, chamando ela de Valesca. E eu falei, pô, eu preciso achar. Aí foi que eu cheguei nesse anel, cara, para eu tentar. E olha que doido, cara. Disso, eu já levei em 2 prefeituras para eu tentar fazer esse projeto numa prefeitura, para a gente tentar reduzir o custo de exame que a prefeitura banca para o SUS. Que é bizarro, cara, bizarro. A quantidade de exame de sangue à toa que é feito numa cidade para uma pessoa que faz 2, 3 exames e nem precisaria, com o primeiro já resolveria todos. Aí nasceu o Oura Ring, foi assim que eu conheci essa tecnologia. O Oura Ring é realmente sensacional. Eu uso, depois a gente pode fazer uma sessão inteira sobre ele, wearables e trackers de saúde. Acho que a gente já está batendo 1 hora de gravação. Queria agradecer a galera, todo mundo que está ouvindo até aqui. Um pedido para todo mundo que chegou até aqui. Se você ouviu a gente por 1 hora, só te peço uma coisa, passa para a gente um feedback. Manda uma mensagem, o que você gostou, manda no comentário, se você está assistindo pelo YouTube, o que você gostou, o que a gente consegue melhorar, dá sugestão de mercado, de indústria para a gente analisar. Foi um bate-papo, esse primeiro é um piloto que a gente criou aqui, um bate-papo entre amigos, e que a gente fala de negócio, a gente quer aprofundar em alguns business específicos. Então, a gente vai trazer toda semana notícia, a gente vai trazer uma empresa, uma indústria, um modelo de negócios para aprofundar, e a gente quer ouvir muito de vocês. Você curtiu? Compartilha com um amigo, assina os nossos canais no YouTube, segue a gente nas redes sociais e manda para a gente mais assunto, beleza? Valeu, Gustavão, valeu, Lílio, até a próxima. Valeu, pessoal. Rod, pô, sucesso total para nós. Abraço. Valeu, abraço. Pra cima.